Então, pessoal, boa noite a todos. E eu quero cumprimentar a todos na pessoa do nosso presidente querido, Márcio. Boa noite. E vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Tá, obrigada. Como já foi dito, né, o nosso encontro, ele foi marcado com o intuito da gente dar uma avaliada, algumas situações, das situações que envolve a Lei 14.151 de 2021, aquela que determina o afastamento das gestantes, né, das gestantes, no período em que perdurar a pandemia, né? Eis a questão, até quando, né, nós vamos viver esse momento. E, nesse sentido, a gente vê uma certa nobreza ou a nobreza desta lei, né? Porque ela vem aí para buscar proteger a trabalhadora gestante, o bebê, né, o feto, e nesse período em que vivemos, em que sabemos que o vírus ele se propaga da maneira que todos conhecemos, e o ir e vir ao trabalho, e muitas vezes causa, principalmente nos grandes centros, a exposição da trabalhadora gestante a aglomerações de trânsito, metrô, ônibus, não é a nossa realidade, mas também essa exposição, ela não é só no trajeto, né? Ela é durante a execução do trabalho. Então, nós tivemos essa lei aprovada, né, de chofre, né? Ela veio assim, nós tínhamos alguns entendimentos, alguma norma técnica que a Procuradoria do Trabalho tinha expedido, orientando aos empregadores que fizessem o afastamento das gestantes, mas não tinha nada patenteado, nada expresso na lei. Agora, quando chegou dia 13, né, dia 12, nós tivemos a aprovação e a publicação da Lei 11.151, em que trata do assunto em pauta, né? Queridos, nós podemos verificar que essa lei ela veio seca, né? Ela veio com o texto da lei fria, em que não dá margem para o se, para o porém, para o todavia. É afastar a grávida em caso da não possibilidade, da falta de possibilidade e condições dessa trabalhadora gestante executar as suas atividades de modo remoto, quer seja home office, teletrabalho e etc., de maneira que ela não ficasse exposta ao agente da contaminação, né, durante o deslocamento, como nós dissemos, e também durante a permanência no trabalho, né? Essa lei, ela não nos dá condições especificamente de trabalhar de modo paralelo com algumas interpretações, né? Ela diz, não sendo possível, o empregador deve afastá-la sem qualquer prejuízo na sua remuneração. E nós estamos vendo, a partir do dia, ela foi publicada no dia 12, a partir do dia 13, né? A nossa recomendação, como em todo o Brasil, é que os empregadores agissem dessa forma, procedesse ao afastamento, né? Na medida em que esse trabalho remoto não pudesse ser executado. E aí, mais uma vez, né, a problemática toda, o rojão, como nós diríamos, ficou na mão do empregador, como nós já vimos inúmeras situações aí acontecendo, acaba que o empregador é que tem que dar conta da situação. Paralelo a isso, nós temos tantas empresas que vêm passando por situações difíceis
e ainda evidenciada nesse período da pandemia, né? E mais essa situação para ser administrada dentro da empresa, né? Então, nós vemos aqui que quando se tratou da elaboração do projeto, não parece, a grosso modo, que não seria articulado na condição da empregada não ter como realizar o seu trabalho de modo remoto, que é a venda do balcão, e tantas outras atividades, a faxina, né, da loja, a limpeza da loja, do estabelecimento, e quantas atividades não administrativas que existem que não são possíveis e passíveis de ser realizada remotamente, né? E aí, o que o empregador vai fazer? Como que ele deve agir neste momento? Não esquecendo, né, que o objetivo é nobre, é dar segurança, é garantir que nossas gestantes, que a trabalhadora gestante e o seu bebê e o seu feto também esteja resguardado nesse período tão delicado, né? Nós sabemos que é uma expressão bastante, um pouco antiga, não diria bastante, mas que a mulher, estando grávida, ela está vivendo um período interessante, ela está em estado interessante, né? Então, para isso, só isso já traz a nós mulheres, às mulheres grávidas, uma situação em que ela precisa, de fato, ser vista de modo mais cuidadoso, né? De modo que ela seja preservada. Mas, paralelo a isso, nós não podemos esquecer as nossas empresas, que também precisam da mão de obra destas, né? E a lei veio de modo tão objetivo, né? Pronto, afaste, né? E os questionamentos, elas são tantas, e muitas vezes nós que estamos aqui para ajudar, para aplicar, para mostrar como se aplicar essa lei, ainda estamos sem subsídio, ainda estamos sem condições de prever algo que no futuro bem próximo, ou um pouco mais não tão próximo, venham a forma de resolvermos alguns problemas, algumas lides, alguns problemas que possam surgir entre as partes, empregador e empregada, né? Problemas estes vindo deste período do afastamento. Então, o que nós podemos sugerir e orientar neste sentido é ainda muito vago, né? Mas aqui, então, nós faremos neste momento, né? Lembrando que, ao mesmo tempo que esta lei traz em si essa nobreza, ela também pode gerar um desconforto, até que no inconsciente do empregador, que pode vir a selecionar, a pensar quando ele for fazer uma contratação. Eu contrato um homem ou eu contrato uma mulher na idade fértil, né? A quem eu vou contratar? Quem? Olha os problemas que, eventualmente, eu posso trazer para mim, olha o que eu terei que administrar em contratando uma mulher, né? Então, ao mesmo tempo que a gente enaltece essa lei, a gente faz uma pergunta: será que ela não pode vir a embaralhar, em tornar um tanto trôpego o caminho da busca intensa que tem sido feita ao longo dos anos, que é a isonomia salarial, a isonomia no tratamento da mulher e do homem, do sexo feminino, do sexo masculino dentro das empresas, né? Então, é algo que também a gente precisa refletir sobre isso, né? Então, nós sabemos que o andamento, os questionamentos do empregador têm sido
grande, 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 né? Como a Márcia já disse, como eu vou proceder? Né? Eu afasto a minha colaboradora, porque eu não tenho condições de oferecer a ela o acesso remoto, o trabalho remoto, porque a função dela não permite a execução desse trabalho desta forma, né? E, ao mesmo tempo, se permite, né? Como que eu vou gerir esse horário de trabalho, né? Por quê? Porque a lei fala que ela não pode ter, no afastamento, prejuízo na sua remuneração, né? Então, subentende-se que todo o aparato, toda a forma de se operar esse trabalho remoto, ele vai ter que ser subsidiado pelo empregador. Veja bem, até nesse contexto, até a energia elétrica que o empregado utilizar quando ele estiver conectando o seu equipamento, né? Do mesmo modo, a despesa da internet, do mesmo modo, se ele não tem um equipamento, um computador, um notebook, um celular que tenha capacidade para dar a ele condição de exercer esse trabalho, e mesmo que ele tenha, a empresa também precisaria e precisa dar essas condições para que o trabalho remoto seja executado, né? Então, veja bem, mais uma situação para o empregador administrar, né? E, por outro lado, quando nós dissemos que a lei ela veio simplesmente seca com a expressão afaste, né? Ou dê trabalho remoto ou afaste, ela também traz dúvida ao empregador quando ele diz assim: ora, eu afastei a minha colaboradora, a minha trabalhadora gestante, mas hoje a rede social, ela conta tudo, né? Ela expressa tudo. Eu tenho visto ela passeando, tenho visto ela fazendo atividades de lazer em plena segunda-feira, em pleno horário de pico, ou horário tenho visto, soube que viajou, vi fotos de viagem, né? E o empregador, como que ele vai proceder? Ele pode demitir essa colaboradora por justa causa? Ele pode? Não, a lei não nos dá essa possibilidade, e até então nós não temos visto ainda uma forma segura, nós, enquanto operadores da lei, nós não temos ainda uma forma segura, a lei é tão nova, de dizer, vamos sim dar início à aplicação das penalidades que ensejam a justa causa, né? E são questionamentos. Outra situação, ora, a empregada doméstica, o empregado doméstico hoje, né? As babás, as cuidadoras da casa, aquelas que estão as cozinheiras, e aí eu vou ter que afastar também? Sim, já respondo. Por quê? Porque a lei não faz nenhuma exceção para a função dessa empregada. Ela não diz que A deve ser afastada e que B, a função B, não deva. Toda trabalhadora gestante que exerçam qualquer atividade na rede privada, porque a rede pública tem a lei, os decretos que os amparam, né, deve ser, sim, afastada, né? E, paralelo a isso, nós vemos também que a medida provisória, né, a medida provisória 10.045, de 21, agora, né, que foi editada, também com o fulcro da garantia do emprego, né, também para tentar dar uma equidade aí, uma possibilidade do empregador manter o trabalho, uma parceria, vamos dizer assim, né? Que são aquelas possibilidades que a gente já conhece, que seria
reduzir a jornada de trabalho da colaboradora ou do colaborador proporcionalmente, e durante o mês, durante a semana, durante o dia, também suspender o contrato de trabalho por até 120 dias, né? E aí, essa colaboradora receber 70%, o equivalente, me perdoe, o equivalente ao que ela teria direito em caso da demissão e ela viesse a receber o seguro-desemprego, né? E o empregador cuja empresa fatura além de 4.800.000, vir com a contrapartida de 30%, né? Mas lembrando que neste afastamento, nessa suspensão, me perdoe, lá no final, quando ela retornasse ao trabalho, ela teria garantia de emprego e não aquela fruto da gestação, né? Então, nós teríamos essa legislação, essa medida provisória, que daria, parece que um fôlego para o empregador. Nós também teríamos aquela condição de fazer o banco de horas negativo, né? Nós também teríamos a possibilidade de adiantar feriados, nós também teríamos a possibilidade de adiantar as férias da colaboradora, né? Mas, assim, hoje, nitidamente, nós lemos aqueles que são favoráveis a adotar a medida provisória, somar a medida provisória a esta lei, né? Então, por exemplo, eu, ao invés de suspender, de afastar a minha colaboradora, eu estaria suspendendo o contrato de trabalho. Mas eu, como operadora da lei, não orientaria o meu cliente hoje, né? Pode ser que nós tenhamos aí entendimentos num futuro muito próximo, que nos garanta isso. Numa vez que a lei a lei da suspensão, do afastamento do contrato de trabalho, ela é simplesmente o texto da lei. Ela traz aquilo de modo simplista, né? De maneira que não nos encoraja a aplicar aquilo que tem subsidiariamente capaz de ser aplicado até o momento, né? Nós estamos caminhando, pisando em ovos, vamos dizer assim, né? De modo que não há ainda uma garantia do que nós viveremos no futuro, caso não fizermos a aplicação da lei como ela está nos trazendo aqui, né? E outro ponto que a gente precisa também trazer fazer a observação, né, é que o trabalho remoto ele tem as implicações, como nós já dissemos, no contrato de trabalho, né? Então, não é só o empregador chegar à empregadora e falar, a partir de hoje, você vai estar trabalhando de modo remoto. Não, isso deve ser efetivamente formalizado entre as partes, né? Deve ser formalizado, editado, sendo feito um aditivo ao contrato de trabalho, em que ali será inserido o acordo, né? Em que, em face a essa empregada gestante estará ela estará sendo automaticamente afastada das suas funções, né? Em caso da não ocorrência do trabalho remoto, né? Sem prejuízo da sua remuneração, né? Até que ela tenha o seu parto, né? E tendo este parto, que o RH do empregador seja comunicado, receba o comunicado
do parto, para que assim possa ser dado entrada à licença maternidade, né? E sendo dado entrada à licença maternidade, passaria, sim, a ter o período da garantia de emprego dela, né? E terminando essa garantia de emprego, ela deveria voltar às suas funções, né? Então, uma vez que ela for afastada, o empregador precisa tomar as devidas cautelas. E em caso desse trabalho ser possível ser realizado remotamente, também as condições em que ele será exercido deverá também ser formalizado por meio de um aditivo ao contrato de trabalho, né? Estabelecendo a contrapartida do empregador, né? O que ele vai estar, como ele vai estar subsidiando essa despesa que o empregado tiver em casa durante a execução do seu trabalho, né? Então, hoje, esta situação que nós estamos vivendo. Paralelo a isso, nós também temos conhecimento que os setores produtivos da sociedade empregadora, né? Como acho que a Márcia já colocou alguma coisa que a CDL Nacional tem já participado de movimento para que essa lei seja aprimorada, né? Que seja alterada alguns pontos, né, Márcia? Márcia? Oi, estão me escutando? Tá ruim Oi. aqui o som, tá dando referência. Oi. Você me ouviu? Você me ouviu? Sim, realmente existe uma frente parlamentar da CNDL, que é a Confederação Nacional, né? Estão tentando lá em Brasília rever alguns pontos dessa lei. Por exemplo, só para as grávidas que têm a comorbidade, as grávidas que não têm comorbidade voltarem a trabalhar. Porque isso realmente causou um impacto, um prejuízo muito grande para todo o comércio, né? E assim, não foi consultada essa frente parlamentar que existe. Foi uma lei assim, GA, né, que chama, goela abaixo. Então, estão tentando lá. Isso. Principalmente para as grávidas que forem vacinadas, né? Eles estão tentando reverter isso, as que tomaram a segunda dose voltarem a trabalhar. Mas, assim, são tentativas de mobilização junto aos deputados para que aprovem essas mudanças. Então, e o ponto também que a gente traz como discussão e como para a gente estar pensando uma avaliação, que muitas vezes a criança, né, que a gestante tem outros filhos, e como é que ela estaria tendo condição de realizar o trabalho dela remoto, né? Conforme a Márcia disse, tá? Tendo que ficar na sede da CDL em função do Rafael, né? Hoje eu estou no escritório porque o José Eduardo, de 5 anos, também não deixa a mamãe trabalhar. Ele estaria aqui piroletando junto comigo aqui, deixando a marquinha dele aqui na nossa conversa, né? Já tinha conversado com todos vocês. E então, como que essa mãe que pode ser não uma gestante de primeira viagem, pode ter privacidade dentro da casa dela, como nós sabemos da realidade de tantas moradoras e tantas famílias que residem num cômodo só, né? Que ali acontece tudo da vida deles, né? Nesse período tão frágil que a gente está vivendo da sociedade. Então, temos que sopesar. Ao mesmo tempo, o empregador, mais uma vez, tendo que arcar. Quantas empresas que passaram pelo lockdown, né? Passaram dias fechados, o próprio comércio
vamos falar em São Luís especificamente, eu não consigo dizer quantos dias o shopping ficou fechado, ou até mesmo trabalhando com um horário bastante limitado. Então, quanta falta de ganho, para não dizer prejuízo, que é uma expressão tão forte, né? Mas acaba sendo ela que deve ser aplicada, que os empregadores tiveram por terem que adaptar as empresas dele, toda a sanitização desse local, preparar para receber seus clientes, né? Então, tudo isso gerou despesa para o empregador, né? Então, está aí as interrogações, né? Ao mesmo tempo, como nós dissemos, a gente vê que é um problema de saúde pública, né? Não seria nada conveniente que o empregador, o empresário, o patrão arcasse com esse ônus, né? De ter ainda que ser parceiro literal de algo que é um problema, é uma emergência de saúde pública que nós estamos vivendo, né? Então, também está aí uma interpretação, né? Nós vemos muita tendência de se interpretar, quando eu disse que somos questionados se poderia ser aplicada a suspensão do contrato por meio da medida provisória 10.045, né? O meu parecer até esse momento ele é negativo, né? Porque a gente tem visto que pode caminhar para uma interpretação jurídica de que o benefício lá do bem que viria no caso da suspensão, no caso da redução, ele não poderia ser visto como remuneração, né? Seria um benefício de complementação, mas não a remuneração, enquanto que a lei, ela diz sem prejuízo da remuneração, né? Então, seriam esses aspectos que eu acho pertinente nós darmos essa orientação, essa reflexão, né, nesse contexto, e não sei se eu fui clara, não sei se gostariam que eu voltasse a algo que eu disse, que não foi compreendido. Eu acho que agora é interessante, né, como muitos têm dúvidas aí, abrir para perguntas, né? Levanta a mão no chat aí, e se quiser abrir o microfone e fazer perguntas, né, aproveitar aí a doutora para sanar essas dúvidas. Isaías, tem pergunta? Oi, vocês estão me escutando, gente? Oi? Sim, estamos escutando, Márcia. Sim, ouvimos. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta... Nenhuma dúvida do meu lado, Isaías falando. Estava aberto aqui. É assim, doutora, Oi. Alguém ia perguntar? Gustavo. Oi, Gustavo, fala. Márcia, minha dúvida é só o seguinte, eu entendi bem a questão da doutora, mas a clínica, ela não permite que a minha auxiliar, que está gestante, trabalhe remotamente, que não vai ter função para ela. Uhum. Então, pelo que eu entendi, eu tenho que afastar ela, manter o salário dela e contratar uma outra pessoa no lugar dela. Ponto. Porque a lei não dá margem de interpretação, né? É isso, né, doutor? Exatamente. Ela não nos dá, até esse presente momento, como foi dito, há sim uma busca por uma frente parlamentar, aí, conforme a Márcia disse, que está sendo bastante motivada
pelo setor produtivo empregador do Brasil, né, buscando que essa lei seja ampliada, que ela seja modificada e que se torne mais prática a sua interpretação e dando, como você está dizendo aí, eu não tenho condições, a Márcia disse, está vacinada essa empregada, ela não tem comorbidade, né? Eu tenho condições de colocá-la na minha empresa, num local seguro, sanitizado, um local apropriado, em que ela possa trabalhar. Vou falar bem baixinho, só para o Márcio aqui. Márcio, a Márcia não está segura lá na salinha, porque ela vai da casa dela para a CDL, viu? Então, Márcio, pegue no pé da dona Márcia. Né? Vamos preparar a papelada, gente, viu, doutora? Vamos já. Amanhã a dona Márcia vai assinar essa papelada. Ai, meu Deus. Né? Então, e nesse sentido, o associado terá, sim, viu, que fazer esse afastamento, uma vez que a função dela não permite que o trabalho seja remoto, né? Hoje a Márcia me colocou também, e veio agora na minha mente, lembrando aqui, que ela falou, doutora, se a colaboradora ela é vendedora e ela não tem condições de vender, mas ela tem condições de fazer cobrança, né? Lá da casa dela, no celular, eu vou ceder um celular para ela e tudo mais. Olha, nós precisamos ter muito cuidado neste momento, porque a CLT também ela diz que nós não podemos ter o desvio de função, né? O desvio de função seria eu ter contratado alguém para determinada função e colocá-la a exercer outra função, né? Então, tudo tem que ser visto de modo bastante peculiar e analisando se essa remuneração é compatível, se, na verdade, no contrato de trabalho está descrito que ela é comerciária e que ela estaria apta a exercer outros tipos de função. Tudo tem que ser analisado também de modo cada caso um caso, né? O velho jargão aí, né? Mas, num primeiro momento, nós não poderíamos fazer o desvio de função, né? Outra coisa, quando a gente se refere aí na nossa cidade, que nós temos as beiras-rio, né? Temos aí, esse período começa um fervor, né? Parece que os rios vão se acabar, porque todo mundo quer ir para o rio na mesma hora, todo mundo quer ir para a chácara, todo mundo quer ir para a cachoeira, né? Então, aí eu vejo a fofoca na rede social, vejo a minha colaboradora. Olha, eu entendo que, uma vez afastada, ela está também à disposição do empregador, né? Que a qualquer momento ele também pode precisar dela para uma reunião online, né? Para um esclarecimento da função dela, um treinamento, né? Porque a lei também, lá nas outras legislações que se refere à forma do empregador administrar esse colaborador que está em casa, é ele se aperfeiçoando também, né? É ele fazendo treinamentos, né? Então, esse empregador pode, sim, encaminhar alguns cursos online para ele fazer, para enriquecer a função, o desenvolvimento da função dele. Então, ele estaria à disposição, ela estaria à disposição do empregador. Márcio Isaías quer perguntar. Vamos lá, seu Isaías. Depois o Emerson. Pode perguntar, seu Isaías.
Isaías? Eu acho que ele não deve estar escutando aí, Márcio. Deve estar com alguma dificuldade. O Everson quer perguntar? Não, também ficou parado aqui na tela. Então assim, esclarecendo o que eu perguntei para a doutora Rosimar, é que tem chegado muitas denúncias lá na CDL, né, de grávidas que estão afastadas, mas aí que estão postando fotos no meio da semana na beira do rio, que estão postando fotos em cachoeiras, né, tem conhecimento que estão em supermercado, que estão andando na rua se expondo ao vírus. E como a doutora Rosimara falou, infelizmente o empregador não tem o que fazer nesse caso para proteger essa funcionária, né? Mas deixar claro aqui que essa colaboradora, no período de expediente de segunda a sexta, ela tem que estar à disposição da empresa, no horário comercial, não é isso, doutora? Então, se ela trabalha de 8 da manhã a meio-dia, qualquer hora que a empresa precisar dela para alguma dúvida, alguma coisa, ela tem que estar disponível esse tempo para sanar essas dúvidas da empresa. Então, não é que ela esteja afastada, ela está de home office, é diferente. Acho que deixar bem claro essa diferença, né? Porque tem muito empregador que colocou a colaboradora em casa, não fez nenhum plano de trabalho para com ela, né? Não fez nada que ela pudesse estar produzindo nesse período. Então, o que a gente quer deixar claro aqui é que a lei ela diz isso, que ela está de home office à disposição da empresa, que é diferente do que ela está afastada aí por um atestado médico, né? E aí também outra pergunta, né? Essa. A gente pode colocar ela para fazer cobrança, para oferecer produto, como ela está em casa, o que dá para fazer de home office seria basicamente essas duas funções. E aí a doutora nos orienta a ter esse cuidado para que não haja esse desvio de função, né? Porque nem eu sabia, eu achei que poderia fazer algo assim para encaixá-la no que dá para fazer home office. Dá para fazer tal função, ela vai fazer tal função no home office, né? Então, acho que ficou claro aí, deu para entender bem que não pode desviar aí a função. Mais alguma pergunta, pessoal? Seu Isaías, conseguiu se conectar aí para perguntar? Gustavo, ficou claro? Ficou, Márcia. Ficou sim, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Bom, então, eu acho que esse assunto, pelo jeito, doutora, todo mundo já compreendeu. Márcia, Oi. tem convênio jurídico com os associados? Porque eu acho que eu vou ser processado. É? Tem sim, a doutora Rosimar atende aí para os associados aí com um convênio. Beleza. É muito complicado realmente essa situação, gente. Foi algo assim que complicadíssimo. Eu acho que nós estamos vivendo essa fragilidade, né? Por todo o canto está recaindo sobre o empregador, mas ao mesmo tempo, né? Eu defendo a tese de que o empregado ele está durante o trabalho ele está guardado, né? Ele está as empresas têm tomado os devidos cuidados aqui, enquanto nós enxergamos aqui CDL, né? A CDL tem sido muito intensa nesse pedido de que os empregadores, o comércio, principalmente os prestadores de serviço, tenham essa consciência de levar as medidas de cautela necessárias para dentro da empresa, né? O que eu me preocupo muito é com a contaminação
fora do horário de trabalho. E, infelizmente, nós temos visto muitos julgados que estão levando a responsabilidade da morte e da enfermidade do empregado vítima do Covid para a responsabilidade do empregador, como doença ocupacional, né? Então, nós vimos aqui, dá para citar inúmeras decisões, né? De familiares que entraram contra os empregadores, levando a responsabilidade de que o seu ente querido foi vítima da Covid por conta de ter contraído a enfermidade no decorrer e dentro do local de trabalho. Nós sabemos que isso é bem comum de acontecer, né? Mas muitas vezes, será que não é o empregado que está, né? É um ciclo vicioso, né? Então, eu prefiro ver a gestante fora da empresa do que ver uma demanda contra o empregador, responsabilizando ele, tá? Da gestante ter sido vítima da Covid, como que se ela só tivesse permanecido os 9 meses dentro da empresa, né? Que ela não fez mais nada, que ela só permaneceu e, por conta disso, ela foi contaminada e o empregador tem a responsabilidade de gerir e administrar tudo isso, né? Administrativamente e civilmente, e de modo trabalhista, as indenizações, né? Nós temos que também sopesar tudo isso, enquanto que, se a sua empregada, hoje, gestante, contrair a Covid e houver alguma complicação, o empregador vai estar isento de qualquer responsabilidade. Muito bem, meu áudio recuperou aqui, escutei muito bem. Bem colocada essa situação. Eu, como contador, às vezes o empregador acha que eu estou botando a questão sem ver o ponto de vista do empregador. Mas, na verdade, a gente é um interpretador de leis, né? As leis são jogadas no nosso colo, no nosso dia a dia, todo dia uma novidade. E, na verdade, a gente tem que entender, né, que determinadas leis não tem que se questionar, né? Pode ser futuramente em maneiras paliativas. Mas, em termos, os contadores também sofrem com essa questão, né? Porque o empregador já vem logo questionando, e aí, o que eu vou fazer? O que você me sugere? Eu falei, cumprir a lei. Infelizmente, esse é o conselho que nós estamos dando aqui. É o conselho correto. Mais alguém, gente? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, acho que esse assunto aqui está sanado, né? Vamos só aproveitar, doutora, vamos falar um pouquinho do dia 3 de junho, dia de Corpus Christi. Oi, Júnior, quer fazer alguma pergunta? Não, acho que não. Acho que só abriu o áudio aí. Márcia, não. Tudo esclarecido. Então tá. Falar um pouquinho aí do dia 3 de junho, Corpus Christi, né, para que vocês fiquem por dentro. Em dezembro foi feita aí uma medida provisória, se eu não me engano, a doutora vai corrigir, tornando o feriado de Corpus Christi... Uma portaria, né? Uma portaria, isso, uma portaria. Tornando o feriado de Corpus Christi ponto facultativo esse ano, né? Só que Balsas, o nosso prefeito, ele decretou feriado municipal. Tá? Então, por ser um feriado municipal, nós vamos ter que obedecer à legislação local e fechar as portas, né? Aqueles que quiserem abrir têm que cumprir lá com a 100% de hora extra, mais os R$ 40 por colaborador.
Então, aí é que nem o seu João Reis falou, é lei, tem que cumprir. Tem muitos dizendo assim, mas vocês deviam não anunciar essa questão dos 100% e dos R$ 40. Mas lembrando que nós temos uma federação, né, que é a FEComércio lá de São Luís, pelo fato de não termos ainda o nosso sindicato patronal, mas que esse ano vai sair, com fé em Deus. Está lá bem claro na legislação, né, e a recomendação da federação é que a gente, quando anuncia o feriado, a gente tem que colocar de acordo com como está lá na convenção coletiva. Então, por esse motivo, quando a CDL anuncia falando que tem que pagar os 100% de hora extra, mais os R$ 40 para o colaborador, mais 10 para o sindicato patronal. Então, infelizmente, a gente tem que anunciar dessa forma. Quem quiser abrir no dia 3, vai ser nesse formato. E aí, para o próximo ano, a gente já conversou com o Miranda, que é o procurador do município, a CDL, já para a gente tirar esse feriado aí do calendário, né? Deixar ele realmente ponto facultativo. Mas para 2021, infelizmente, como já tem o decreto municipal falando dos feriados, não tem muito o que alterar, né, doutora? Isso. Caso não tivesse sido estabelecido por meio de decreto, né, decreto municipal, nós poderíamos, sim, caminhar dentro do previsto nessa portaria que foi editada no final de dezembro de 2020, em que o feriado de Corpus Christi seria ponto facultativo, né? Então, nesse caso, os órgãos públicos estariam fechados, né? E a rede privada poderia estar trabalhando de modo normal, né? Trabalhando como um dia normal de trabalho, sem incidência de hora extra ou que é adicional, né? Só aqueles mesmo pertinentes àquela jornada, se for o adicional noturno e etc. Mas esse ano nós teremos que caminhar dentro do contexto do decreto municipal, né? Infelizmente, nós tentamos, aí a CDL buscou, como a Márcia já disse, mas ficamos nesse lugar comum, né? Do feriado mesmo. E assim se segue a CDL fazendo esse trabalho junto ao poder público municipal, tentando limitar, diminuir os feriados, fechar um pouquinho, uma vez que a rede privada tem sofrido tanto nesse período da pandemia, né? Em que, graças a Deus, Balsas esteve tão pouco tempo fechada, né? Com o comércio fechado. Estamos aí, mesmo vendo essa forma gritante que a Covid está assolando a nossa cidade, assusta bater ainda na bendita tecla da Beira-Rio, né? As casas noturnas que estão com as lotações, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a certeza de que Balsas teve menos impacto. Nós temos aqui cidade próxima a nós que permaneceu quase 2 meses, né, Márcia, com o comércio fechado, né? E imagina o impacto, cidade muito menor do que a nossa, que a economia é bastante já modesta, né? Ainda viveu esses momentos. E aí vem essa situação dos afastamentos da gestante. Ao meu ver, né? Eu vejo como salutar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que haveria como abrigar, acomodar a gestante no trabalho, né? Porque o impacto seria menor do que o impacto de uma possível desmotivação do empregador em contratar as mulheres. Eu receio que nós caminhemos por essas trilhas aí, né? E virmos mais homens trabalhando do que mulher.
Só voltando aqui ao feriado do dia 3, né? Mesmo com lei federal sendo ponto facultativo, as instituições financeiras, que quem determina os dias que abre e que fecha é a FENABRAN, as instituições financeiras todas vão estar fechadas também. Todos os bancos, lotéricos, elas vão estar fechadas, né? Que aí diminui também esse impacto, que é muito ruim quando as instituições financeiras ficam abertas e o comércio fechado, ou vice-versa. Dois órgãos fechados, diminui Márcia, um pouco o prejuízo. Márcia, tira a dúvida aí das clínicas. Tem muita gente perguntando, tá? Se eles abrirem, eles vão seguir a mesma convenção? Doutora, você como jurídica, vou passar a bola para a doutora. Sim, pois eu não tenho conhecimento se as clínicas médicas possuem convenção apartada da nossa. Até então, eu desconheço, mas eu tenho mais facilidade em afirmar que elas não têm, né? E por conta disso são regidas pela nossa convenção, né? Executando, abrindo suas portas, terão as mesmas implicações dos R$40, dos R$10 e das horas extras. Pelo que eu conversei com os associados, aí tem o Gustavo aqui, que é dentista, pode nos orientar, mas a maioria aí não existe esse sindicato patronal das clínicas, né? E aí seria até interessante se tivesse, para trabalhar de forma que atenda mais aos interesses que são diferentes, né? Do comércio e das clínicas. Mas não existe não, né, Gustavo? Não tem, não. Se não tem, tem que acatar o nosso. Exato. Caso abra. Então tá, gente. E aí, voltando também ao outro assunto, nosso sábado fácil, né? O dia 12 de junho, que é outro feriado também. Dia do vaqueiro no nosso município. Balsas, eu sempre falo, a única cidade do Brasil que eu conheço com 2 feriados consecutivos, que é 12 e 13, um dia dedicado ao vaqueiro e outro dia dedicado ao padroeiro da cidade. Então, assim, é um prejuízo enorme todo mês de junho, que são 3 dias. Ainda bem que esse ano caiu no sábado e outro no domingo, o prejuízo não é tão grande. No próximo ano já se prepara, que vai ser segunda e terça. Então, a gente, na nossa reunião de alinhamento do comércio, lá no início do ano, quem está aqui na reunião participou, definiu que o comércio todo vai abrir, né? Até porque é considerado a segunda melhor data para se vender, que é o Dia dos Namorados. E aí eu quero pedir o apoio de vocês para divulgar esse sábado fácil, que o comércio vai estar aberto. Nós fizemos um vídeo e já colocamos no grupo da CDL, mandamos via mala direta para que vocês mandem para os clientes de vocês, que motive aí as pessoas a comprarem em Balsas, a comprar no comércio local. A gente sabe que a pandemia aumentou muito o número de compra via internet, então é esse apelo que nós estamos fazendo. Eu moro em Balsas, eu compro em Balsas, e a gente trabalhar todos nessa linha aí, de fazer esse apelo aos consumidores a consumirem os produtos de Balsas nesse Dia dos Namorados. Tá? Então, a campanha que vocês estão pensando em desenvolver na empresa de vocês, que utilize esse slogan, que utilize aí o material que a CDL está disponibilizando, as dicas de vendas, né, para que a gente tenha aí realmente um Dia dos Namorados tão bom quanto foi o Dia das Mães. Né? Porque, conversando com os nossos associados informalmente, até conversando com o Júnior, que está participando da reunião, disse que há tempos não viu um Dia das Mães tão bom, tão produtivo. Venderam muito bem no Dia das Mães, e a expectativa para esse Dia dos Namorados é um crescimento aí em torno de 15% comparado ao ano passado. Por quê? Muitos casais planejavam viajar, o presente seria viajar juntos, curtir em algum lugar. E como esse ano as viagens, devido à pandemia, são cada vez mais difíceis de viajar, as pessoas estão se resguardando,
Então, a gente tem uma grande aposta aí de presente no Dia dos Namorados, tá? Então, gente, cabe a cada um usar a criatividade nos seus negócios, seu comércio, e aproveitar essa data para vender bem.